parte iremos cantar o hino 396, mas eu tenho dificuldade de cantar o coro desse hino. Então vamos cantar as 4 estrofes do hino, mas sem o coro. Os irmãos me perdoem, mas o coro é muito forçado um pouco para mim. Vamos cantar sem o coro. Muito além do nosso entendimento, alto mais que todo pensamento, glorioso em seu sublime intento, é o amor de Deus sem par. Fez um sacrifício infinito, de um valor imenso e inaudito, dando-nos o Filho seu bendito. Calculai o amor de Deus. Grande foi, muito grande o meu pecado, triste, perigoso o meu estado, mas o amor que nunca foi sondado me salvou. O amor de Deus foi quem perdoou os pecadores, rogo atendeu de malfeitores, quem sarou os pobres sofredores, esse imenso amor de Deus. Irmão, o amor de Deus foi tão grande para com o homem, o amor de Deus, que Davi, ou melhor, João, procurando a gramática, alguma forma de expressar com fidelidade o tamanho do amor, ele não encontrou. E ele, para demonstrar o amor de Deus, ele usou a palavra tão. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Uma palavra que está no livro que escreveu Samuel. É um dos livros anônimos. Apesar de ganhar o nome de Samuel, Samuel aqui já era falecido. O capítulo é o 18 de 2 Samuel. O versículo é o 19 a seguir. Pedir a irmã Dama que continue lendo. Então disse Aimás, filho de Zadok, deixe-me correr. Deixe-me correr, e anunciarei ao rei que já o Senhor o vingou da mão de seus inimigos. Mas Joabe lhe disse, não, lhe disse, tu não serás hoje o portador das novas, porém mas hoje não darás as novas por filho do rei. E disse Joabe a Cushita, vai tu e dize ao rei o que viste. E Cushita se inclinou a Joabe e correu. E prosseguiu Ameas, filho de Zadok, e disse a Joabe, seja o que for, deixe-me também correr após o Cushita. Disse Joabe, para quê? Que agora as correrias tu, meu filho, pois não tens mensagem convincente, conveniente. Seja o que for, disse Aimás, correrei, e Joabe lhe disse, corre. E Aimás correu pelo caminho da planície, e passou a Cushita. E Davi entre as duas portas, e os sentinelas subiu a porta junto ao... Levantou os olhos e olhou, e eis que um homem corria. Pois a sentinela, ele disse ao rei, só vem só a nova em sua boca, e vindo andando e chegando. Então viu o sentinela outro homem que corria, e o sentinela gritou ao porteiro e disse-lhe, eis que lá vem outro homem correndo só,
Então disse o rei: toma este, traz novas, traz novas. Disse mais a sentinela: veja o correr do primeiro, que parece ser o correr de Aimaas, filho de Zadok. Então disse o rei: este homem de bem, e virá com boas novas. E gritou Ameaas, pois, a Aimaas, e disse-lhe ao rei: paz, e inclinou-se ao rei com o rosto em terra e disse: bendito seja o Senhor que entregou os homens que levantaram a mão contra o rei, meu senhor. Então disse o rei: vai bem um mancebo com Absalão. E disse a Aimaas: vi um grande alvoroço quando Joabe mandou o servo do rei, e a mim, teu servo, porém não sei o que era. E então disse o rei: vira-te e põe-te aqui. E que virou e parou. Vamos parar por aqui. Irmãos, eu tenho me preocupado muito com uma coisa chamados de mensageiros sem mensagens. Existem mensageiros sem mensagens? Existem. A Bíblia mostra claramente que naquela época era costume, pela expressão de Joabe e pela expressão do rei Davi, havia dois tipos de mensageiros. O mensageiro de boas novas, quando as guerras eram vencidas, e os mensageiros da desgraça, quando se perdia uma guerra, ou acontecia uma grande catástrofe, ou grandes perdas. E apesar de Absalão ter feito atrocidade, Davi precisou fugir, mas o amor de Davi pelo seu filho era muito grande. E Davi tinha ordenado que não matasse Absalão de hipótese nenhuma. E naquela guerra, Absalão, que era o homem mais bonito de Israel, o homem que o cabelo dele crescia extraordinariamente, que cortava o cabelo por causa do peso, o cabelo pesava. E ele naquela guerra ele ficou pendurado pelos cabelos em uma árvore. E chegaram e falaram a Joabe, que era o general de Davi, que amava profundamente Davi, que o seu filho estava preso por uma árvore. E Joabe perguntou por que o cara não matou, e ele disse que de hipótese nenhuma, porque o rei havia ordenado que eu não matasse. Mas Joabe estava tão indignado pela maldade que ele havia causado ao seu pai, que o próprio Joabe matou Absalão. Pronto, mas agora era necessário dar a notícia ao rei. E lá havia dois tipos de mensageiros. Um mensageiro de boas novas, e o mensageiro de más notícias. O mensageiro de más notícias era um coxita. E o mensageiro de boas novas era Ameaas. Então Ameaas ficou agoniado para levar a mensagem ao rei. Tem gente precipitado. Quantas vezes você não ouve a história completa, mas já quer sair falando? Quantas vezes você não é o designatário, ou não foi designado para aquela função, mas você quer ir? Quando não for, não é você, não é a sua vez. Espere a sua vez. E ali ele queria sair, e Joabe, que sabia a besteira que tinha feito, sabia que o coração do rei disse: você não é a sua vez. Agora é a vez do coxita, que era mensageiro de más notícias. Então quando o atalaia, que ficava no posto mais alto, como que fosse hoje uma gurita nos quartéis, ficava o tempo todo em atento, sem dormir. Quando o atalaia via de longe o mensageiro corria, a figura do mensageiro diria o resultado da guerra. Cada mensageiro ele tinha uma mensagem em si. A presença dele, mesmo emudecida, o rei já sabia o que era. Não precisava falar. E ali depois que Ameaas correu, ou melhor, que o coxita correu, que era o mensageiro de más notícias,
que seria esse o mensageiro ideal. Amaás insistiu demais. Devido a ele tanto a insistir, e o tempo que houvera entre um e outro, Joabe resolveu permitir que ele fosse. E ele conhecia um caminho que cortava a estrada, o caminho das planícies, e terminou chegando primeiro. Agora chega um portador das boas novas com más notícia. Portador errado. E quando Davi chega, quando Davi sabia que ele era o portador de boas notícias, e Davi dizendo como é que vai com o mancebo, ele mente. O mensageiro sem mensagem, ele se torna um mentiroso. Ele nunca diz o que Deus manda dizer, ele se preocupa em agradar alguém e termina se complicando. Porque naquela hora que Davi pergunta como é que vai o mancebo, como é que vai o meu filho, ele sabia que Absalão era morto. E ele sabia que atrás dele estava chegando o Coxita com toda a verdade. E ele agora mente para Davi dizendo, eu não sei, eu vi um alvoroço, mas não sei o que aconteceu, e ele sabia. E Davi diz, para trás de mim, fica quieto, porque Davi estava esperando o outro, e o outro mensageiro conta para Davi o que aconteceu. Quantos mensageiros sem mensagem? Quantas pessoas querem subir no púlpito quando Deus não o mandara? Querem levar a mensagem que Deus não o designara? Quantas pessoas estão igual a Amaás, Deus mandando ele fazer alguma coisa e eles fazendo outras? Deus tem seus mensageiros. Sejamos obedientes à palavra do Senhor. Não seja como a Amaás, que queria levar uma mensagem que não era dele, pois a mensagem de Amaás era de boas novas. O Coxita sim era um mensageiro que representava a perca na guerra, representava o prejuízo. Seja qual for o tipo de mensagem, seja você restrita à mensagem que Deus o designara para você. Se Deus o mandara, fale, mas não insista para que Deus permita você levar a mensagem para a qual você não foi desenganado, que você vai se envergonhar, porque Amaás foi envergonhado, porque quando ele chegou diante de Davi, Davi perguntou para ele, e ele agora temeu, e ele disse, eu vi um alvoroço, ele mentiu, porque ele sabia que o filho do rei era morto. Amaás é o tipo de mensageiro sem mensagem. Cuidado, porque Jesus te levou uma mensagem de boas novas.